Fala galera, mais um vídeo do nosso canal. Tamo junto, Mengão, direto ao ponto. West Ham vence mais uma e aquele recadinho maravilhoso pro nosso Lucas Paquetá. Mal terminou o jogo e olha só o que os caras falaram. O que o West Ham conseguiu sem Lucas Paquetá prova que eles não precisam dele de jeito nenhum. O pessoal já... Beleza, Paquetá, essas últimas vitórias aí, acho que o West Ham venceu é, 3 dos últimos 4 jogos, ou 2 dos últimos 3, alguma coisa do gênero. Venceu o Tottenham, venceu agora o Sunderland, né? Jogos importantes aí, lutando pela briga do rebaixamento. E os caras já meteu logo a fita. Não precisam dele de jeito nenhum, né? Então, o Paquetá já caiu no descrédito do lado de lá. E de fato, o West Ham só tá esperando aí o Flamengo subir um pouquinho a proposta para eles aceitarem a negociação. Como eles querem que o Paquetá fique até maio e o Flamengo não quer, eu acredito que eles só liberam um jogador com os 45 milhões de euros lá como proposta, né? O Flamengo fez a proposta de 40, né? 35 mais 5. Acredito que o Flamengo suba aí mais 5 milhões para sacramentar essa negociação, né? Sábado, 26 de janeiro, 18h30, horário do Reino Unido, da Inglaterra, beleza? A notícia acabou de sair após a vitória do West Ham por 3-1, beleza? Então, aqui pé que tá a questão do Paquetá, tá aí. Todo mundo do lado de lá tá odiando o cara e quer que ele meta o pé o quanto antes. O próprio Nuno Espírito Santo já cantou a pedra, não conta mais com o jogador. O jogadorzinho que fez o gol de pênalti hoje falou do Lucas Paquetá após o jogo, dizendo que se o Lucas Paquetá tivesse em campo, ele que teria batido o pênalti, mas como ele não tava, então fazer o quê? Vida que segue, né? Foi o cara que converteu o pênalti lá, o West Ham, que fez 3-0 no primeiro tempo e tomou um gol no segundo, que venceu por 3-1. E os caras já estão indignados com o Lucas Paquetá. Esse aqui é o jornalzinho do próprio West Ham, né? O Hammers News. E os caras jogaram o Paquetá pro alto, né? Essa é a situação. O Paquetá não quer ficar mais lá e tá tudo certo. O Flamengo se prepara para o grande Fla-Flu, né? De início de temporada. Aquele Fla-Flu que pode falar muita coisa ou quase nada, né? Mas enfim, a gente sempre sabe que contra o Fluminense é um joguinho chato. Os caras sempre tem um joguinho nojento, né? Mais um time que tem um bom goleiro, assim como o Vasco tem o Léo Jardim. Agora a gente vai pegar o Fluminense, tem o Fábio, que também é outro baita goleiro que sempre livra a cara do Fluminense de muita coisa, né? Provável escalação segundo o GE. Andrew pode fazer a sua estreia, né? Varela do lado direito. Lembrando que o Royal jogou outro jogo. Ou pode ser que o Royal entre, né? E o Varela joga o segundo tempo, ou vice-versa. Léo Ortiz, né? O Léo Ortiz que entrou no final do jogo contra o Vasco, após recuperação da lesão, né? Do tornozelo lá. Vitão deve ser titular, deve poupar aí o Léo Pereira. Daniel Salles deve manter-se na lateral esquerda, devido a Ayrton Lucas e o Alexandre não tá 100% ainda. Everton Araújo, Carrascal, Pulgar no meio, né? Luiz Araújo ou Plata, Samuel Lino ou Cebolinha e Pedro e Bruno Henrique devem revezar ali, cada um jogando um tempo, igual foi o jogo contra o Vasco. E aí, o que você acha dessa escalação aí? Pra mim tá tranquilo, né? É, se o jogo for igual ao jogo do Vasco, o Andrew não vai ter serviço nenhum, né? A gente não sabe como o Fluminense vai vir, se deve vir um time mesclado também, um time misto, né? Mas essa aí seria a provável escalação do Flamengo para o jogo de amanhã às 18 horas contra o Fluminense. Lembrando que o Flamengo precisa vencer seu jogo para ficar mais confortável ainda no Campeonato Carioca, beleza? Lembrando também que o Flamengo fechou aqui. Cadê meu Deus do céu? Tá aqui, ó. Aqui, ó. Reformulou toda a parte da categoria de base, viu, galera? Mandou uma galera embora. E mó balai de gato aí. Entendeu? Mais de 200 e tantos atletas saíram da categoria de base do Flamengo. Estão querendo reformular. Eles entendem que essa reformulação é, pode ser que impacta diretamente na questão de conquista de títulos, mas eles pensam num processo de médio e longo prazo, né? Então eles querem formar jogadores entre 15 e 17 anos, né? Para ter uma venda massiva aí de um bom jogador lá na frente que compense todo o processo. Em compensação, eles estão dispostos a abrir mão de títulos nas categorias de base para ter essa reformulação nas categorias de base, né? Lembrando que é um português que está tomando de conta, que foi indicação do,
do próprio José Boto. O José Boto, que ele é muito bem assim na parte de base, só que como ele não estava tendo tempo, ele trouxe esse português para tomar de conta aqui, ó. Alfredo Almeida, português trazido por José Boto. Então esse cara tá tomando conta da base do Flamengo e reformulando tudo. Lembrando que ano passado o Flamengo teve uma reformulação grande também no departamento médico, que gerou muito burburinho, muita discussão, e isso, aquilo, outro, né? A gente achou estranho, demitiu uma galera, contratou outras pessoas, recontratou pessoas que tinham sido demitidas, foi uma zona. Mas enfim, deu certo, né? O Flamengo terminou o ano aí com perna e poucos jogadores machucados por lesão muscular, né? E nessa categoria de base, do sub-6, cara, tá aqui, ó, do sub-6 ao sub-20, vai ter essa reformulação. Então, é uma coisa muito gigantesca, impacta muito. Porém, os caras estão aí dispostos a não disputar títulos, né, nas categorias de base, mas em compensação, formar bem os atletas para no futuro próximo ter bons atletas aí com poder de negociação grandes para ter outros Vinícius Júnior da vida aí para o clube faturar bastante. Lembrando que o Flamengo não depende disso aqui, tá, galera? Não depende de venda de jogador para manter as finanças, tá? Isso aqui seria um plus. Eles até falam aqui, ó, o Flamengo reduziu o número, aqui, ó, o Flamengo reduziu o número de 400 para aproximadamente 150 atletas, né? Explicou durante a reunião com conselheiros em dezembro que a meta é encontrar reforços pontuais de 15 a 17 anos, adquiridos por valores baixos internamente até 2 milhões. Se pelo menos uma dessas apostas se concretizar, compensaria todo o aporte. Ou seja, ele entende que contratando jogadores de 15 a 17 anos, aí, destaques da base de outros clubes, trazendo para o Flamengo e esse cara se desenvolvendo e se tornando o que se espera, uma venda no futuro paga todo o processo de todos os jogadores, inclusive. Beleza? Acho um negócio assim, vamos dizer assim, um pouco complexo, mas vamos torcer para que dê bom. E amanhã, Flamengo e Fluminense. Não se esqueça, às 18 horas estaremos aqui no pós-jogo, beleza? Fazendo aquela live debatendo sobre a possível vitória do Flamengo. A gente espera que seja assim, né? Se o Flamengo apresentar o mesmo futebol que apresentou contra o Vasco, já tá ótimo para esse início de temporada, beleza? Deixa aí nos comentários qual o placar do jogo. Para mim vai ser aí 2-1 pro Flamengo amanhã, beleza? Forte abraço, fui, valeu!